Então esse vídeo começa assim: eu, Carli Coelho, não escrevo TCCs, ou seja, trabalhos de conclusão de curso para ninguém e muito menos os vendo, entendeu? Eu, Carli Coelho, não escrevo, não faço, não vendo nenhum tipo de TCC. Os únicos TCCs que eu faria seriam aqueles do meu interesse, seriam aqueles da minha necessidade, caso eu tivesse me inscrito em alguma pós-graduação ou em alguma outra graduação a qual eu tivesse aceitado a condição de que eu teria que fazer um TCC meu e apresentar um TCC meu. Aí sim eu faria um outro TCC. Caso contrário, fazer para os outros, eu não faço. E eu vou dar os motivos agora para vocês. O primeiro motivo é o seguinte: o TCC é seu. O TCC é do aluno. Mesmo quando você estiver buscando por um orientador, você tem que buscar um orientador que queira orientar o seu assunto de interesse. Porque se você faz o TCC que o seu orientador quer que você faça, muito provavelmente esse trabalho não vai ser um trabalho legal. Sabe por quê? Porque o TCC, ele é trabalhoso, entendeu? Você vai precisar de tempo, você vai precisar de perseverança, você vai precisar de dedicação. E isso toma tempo. Então, se você fizer algo que não seja do seu interesse, que não seja da sua vontade de adquirir conhecimento sobre aquele assunto, não vai ser legal, porque você vai fazer com má vontade. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele tem que fazer sentido para você. Lembrando também que se outra pessoa faz o TCC para você, essa pessoa, muito provavelmente, ela não tem o mesmo domínio que você teria se você estivesse estudando esse assunto, porque nem todo mundo sabe tudo. Aliás, nem todo mundo não, ninguém sabe tudo. A gente tem afinidades diferentes por assuntos diferentes. Então, se uma outra pessoa escreve um TCC para você, pode ser que você esteja jogando fora uma baita de uma oportunidade. A oportunidade de você aprofundar um conhecimento num assunto que é interessante para você e que pode te abrir portas para o futuro. Estão entendendo? Então, esse é o primeiro motivo. Não perca a oportunidade de aprofundar num conhecimento que é seu. Mesmo que o seu orientador, né, ou que o orientador da sua escolha queira que você faça um outro TCC, argumente ou procure outras formas de fazer um TCC que seja do seu interesse, porque o TCC é seu, o TCC é do aluno. Entenderam? O segundo motivo pelo qual eu não faço TCC, nem vendo TCC para ninguém, é porque o TCC é um trabalho extremamente importante para desenvolver a comunicação escrita. Gente, a comunicação falada, né, ela é mais fácil. Por que a comunicação falada é mais fácil? Porque a gente conta com estruturas verbais e não verbais. Então, quando eu falo verbais, eu tô falando exatamente das palavras, né, dos verbos que eu expresso e que vocês ouvem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho as expressões não verbais. Então, vocês estão vendo o meu gestual, vocês estão vendo a minha mímica facial. Então, vocês conseguem perceber o meu tom de voz e isso facilita muito a comunicação. Inclusive, isso também é comunicação, né? Se não fosse, não existiriam aqueles cinemas mudos. E como que a gente entendia a mensagem do cinema se nada era falado, né? Como que o Charlie Chaplin ficou tão famoso? Só com as expressões, porque elas também são comunicação. E isso é muito importante. Na comunicação escrita, a gente tem a falta dessas estruturas não verbais. Então, na comunicação escrita, vocês não conseguem perceber mímica facial, tom de voz, né? Não tem o gestual, a postura. Então fica uma comunicação muito mais difícil e você conta com a subjetividade da pessoa que está lendo. Então, se a pessoa muito provavelmente não tiver um dia bom, ela vai entender aquela mensagem como sendo algo negativo ou agressivo, quando pode ser simplesmente uma mensagem neutra.
E toda vez que a gente escreve um texto, ainda mais um texto formal, como é o TCC, já que ele é um documento e um pré-requisito para que você ganhe o seu certificado, você tem que tentar fazê-lo o mais objetivo possível, o mais claro possível, para que todas as pessoas entendam o seu trabalho. O seu TCC ele não tem que ser guiado apenas por um nicho de pessoas, porque tem muitas pessoas que estão buscando o seu TCC para adquirir novos conhecimentos. Então ele tem que ser escrito para todo mundo. Vocês acham que jornais ou revistas escrevem apenas para um grupo de pessoas? Eles usam termos mais simples e mais objetivos para que todo mundo, né, ou o maior número de pessoas possa entender aquela mensagem. Então esse é o segundo motivo pelo qual é importante que você escreva o seu TCC e não eu, para que você desenvolva a comunicação escrita, porque a comunicação falada, a gente já nasce, né? A gente fala muito antes da gente escrever, a gente já fala muito antes da gente aprender a língua, né? Agora, na comunicação escrita, é difícil? Sim, mas o nosso cérebro, né, gente, é um órgão riquíssimo e com treino, igual a gente faz treino muscular, com treino no cérebro, ele consegue se desenvolver. E quem sabe não tem aí, né, um dom, algo que você pode usar e trabalhar no futuro, né? A comunicação escrita ela é muito valiosa e ela é muito valorizada hoje em dia. O terceiro motivo pelo qual eu não escrevo TCC para vocês é porque, além da comunicação escrita, o TCC também te ajuda na comunicação oral, ajuda a você a desenvolver postura, utilizar palavras que não sejam mais chulas ou do corriqueiro, porque você vai ter que buscar por um orientador. Então, você vai ter que mostrar uma certa seriedade para falar com essa pessoa, ou dependendo do seu assunto, você vai buscar locais que sejam especializados nesse seu assunto de interesse e você vai entrar em contato com outras pessoas, então você tem que ter a postura, você tem que se vestir adequadamente, você tem que usar palavras adequadas para que a sua primeira impressão, que é muito importante e que a primeira impressão, gente, ela é feita em segundos. Se não me engano, são 7 segundos. Se você não usar esses 7 segundos para criar uma imagem positiva, muito provavelmente você vai ter muita dificuldade de conseguir, né, aliados ou pessoas que possam te ajudar nesse aprofundamento do seu conteúdo. E aí, quanto mais pessoas você conversa, então você entra em contato com o seu orientador e você mostra para ele, né, a sua reputação como aluno, você mostra para ele que você tem responsabilidade, que você cumpre com as datas. E aí, quando você entra em contato, né, ou através do seu orientador, ou quando você busca contatos desses locais especializados nesse seu assunto de interesse, você vai aumentando a sua rede de comunicação, que é o que a gente chama de networking, né? É uma palavra em inglês que é exatamente essa rede de contatos. E isso, nos dias de hoje, isso é fundamental. Isso é fundamental para você conseguir os seus estágios, isso é fundamental até mesmo para você iniciar a sua carreira, né? Talvez o seu primeiro emprego venha desses contatos que você faz durante a execução do seu TCC. Vocês já pensaram nisso? Sai da toca, né, gente? E o quarto motivo pelo qual eu não faço, não escrevo, não vendo TCCs para ninguém, eu sei que já tá repetitivo, mas é para ser repetitiva mesmo, entendeu, gente? É para isso ficar muito claro. Lembra que a gente tá firmando um acordo aqui? Essa parceria tem que ser muito objetiva e clara. Então, vamos lá, o quarto motivo é porque existe um termo, né? Existe uma palavra que, infelizmente, é bastante praticada e muitas vezes ela é praticada por falta de conhecimento, que é o plágio. Vocês já ouviram falar em plágio? Plágio, na área acadêmica, não só na área acadêmica, viu, gente? Em qualquer área, é algo grave. É algo gravíssimo, na verdade.
ao ponto de ser considerado crime. Existe lei contra o plágio que envolve pagamento de multa, envolve até, assim, prisão, dependendo da gravidade do plágio, e, assim, completa finalização de qualquer atividade acadêmica ou atividade que a pessoa estiver executando no período que ela cometeu o plágio. E o que é o plágio? O plágio é quando existe a violação dos direitos autorais. Então, quando você cria alguma coisa, né, aquilo que você criou é seu. Se você usou algo interessante de uma outra pessoa, né? Então, no caso do TCC, se você na hora que está escrevendo o seu TCC, você usou a ideia de um outro autor, ou seja, a ideia que veio de um outro texto, você obrigatoriamente deve mencionar a fonte original de onde você extraiu essa ideia. Ah, professora, mas eu escrevi com as minhas próprias palavras. Não interessa. Isso, inclusive, é o ideal, é o que tem que ser feito. Você tem que ler um texto, ler aquela ideia que te serviu, interpretar e escrever com as suas próprias palavras. O nome disso é paráfrase. E mesmo você parafraseando o texto ou a ideia de uma outra pessoa, você obrigatoriamente tem que dar o crédito para essa pessoa, tem que dar o crédito para esse autor. Caso contrário, você está cometendo plágio. Então, se eu sou a autora do seu TCC, um caso hipotético que não vai acontecer, né? Porque eu já falei, já estou repetindo isso várias vezes. E você compra o TCC de uma outra pessoa, você automaticamente está cometendo plágio. E isso é grave, porque você está assumindo que aquele trabalho é seu, tá lá o seu nome como autor e foi outra pessoa que fez para você. Isso é plágio, isso é ilegal, isso vai contra a lei. Eu não sei se estão entendendo o quão importante isso é. Além disso, geralmente, esses trabalhos de conclusão de curso, eles são apresentados. Se foi uma outra pessoa que fez o trabalho para você, na hora que você fizer a apresentação, muito provavelmente a sua apresentação será uma apresentação muito rasa, porque você não usou o seu tempo, você não usou toda a oportunidade que você teve, você não usou a comunicação com outras pessoas que poderiam enriquecer o seu conhecimento para fazer uma apresentação mais aprofundada. E para toda apresentação existe uma banca avaliadora. E muito provavelmente a banca avaliadora vai perceber isso. E aí você vai ficar mal perante o número de pessoas. Porque a banca avaliadora, ela é feita de pessoas que têm afinidade por aquele assunto. Então as pessoas vão começar a te fazer perguntas mais específicas para ver o grau de domínio que você tem naquele assunto e você não vai saber. Sabe por quê? Porque não foi você que fez. Foi outra pessoa. Então você pode até ter pago o seu trabalho, se falar assim, tô livre, vou me formar, vou ter meu diploma, e isso não vai te levar a lugar nenhum. É como se, pensa numa novela, o ator principal ficou doente e ele vai ter que ficar fora por um período. E aí nesse período ele vai ser substituído por uma outra pessoa. Qual que é o risco que ele corre, hein? Muito provavelmente essa outra pessoa, esse outro ator ou essa outra atriz, eles vão se dedicar muito, primeiro para poder entregar um trabalho no nível que o protagonista estava entregando. E eles ainda podem receber o reconhecimento muito melhor do que o protagonista. E o protagonista pode perder a vaga dele. Então você não vai deixar outra pessoa fazer o seu trabalho, né? Se organize, crie o seu tempo, estude e faça um TCC legal, gente, porque o TCC abre portas, tá bom? Saíram da toca? Fechamos um acordo, então? Espero que sim. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, gente, já se inscreveram no meu canal? Clica aqui embaixo, compartilha. Eu quero saber seus comentários. Divulga esse canal para outras pessoas, que tem muito mais conteúdo importante aí e interessante vindo por aí, tá bom?
Ah, mas aí vocês devem estar pensando, ah, professora, você acabou de falar que você não faz trabalho para outras pessoas, que você não faz trabalho para outras áreas, mas você bem que corrige trabalhos de psicologia, de MBA, de medicina veterinária e os da fisioterapia. E aí agora você está falando que você não faz trabalho para outras áreas? É óbvio, eu não faço trabalho para ninguém, gente, eu já falei, entendeu? Agora, por que eu sou capaz? Por que eu tenho competência para corrigir trabalhos de qualquer outra área, né? Tudo bem, dentro da área da saúde, para mim, é muito mais fácil. Mas por que eu sou capaz de corrigir outros trabalhos que não sejam da fisioterapia? Primeiro, gente, porque são muitos anos de experiência. Além de todos os trabalhos que eu tive que fazer para mim, são muitos e muitos anos corrigindo trabalhos de alunos. Então é verdade, eu já corrigi trabalho de psicologia, eu já corrigi trabalho de cursos de MBA de gestão em saúde, eu já corrigi trabalhos de medicina veterinária, já corrigi diversos trabalhos de fisioterapia e de áreas diferentes daquelas as quais eu sou especialista. Agora, por que eu falei para vocês que eu me sinto competente para fazer isso? Porque quando eu leio os trabalhos fora da minha zona de dominância, eu me coloco num papel de leiga. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque toda vez que você escreve um texto, você tem que levar em consideração que do outro lado, a pessoa que estiver lendo o seu trabalho, muito provavelmente, ela não sabe sobre o assunto. É isso que quer dizer ser leigo. E ela busca no seu trabalho, no seu texto, as informações para que ela possa adquirir, então, esse conhecimento. Então, quando eu leio o trabalho de outras pessoas e de outras áreas que não seja da fisioterapia, eu sempre busco pela coerência do texto, né? Eu busco pela fluidez do texto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o texto tá fácil de ler, se tá com uma leitura prazerosa, agradável, se os parágrafos não estão confusos, e daí quando eu falo de coerência, eu tô querendo dizer sobre isso, se existe conexão de um parágrafo com outro, né? Se aquilo que está escrito tá guiando o leitor em cada um dos parágrafos a entender o objetivo do seu estudo, o porquê você decidiu fazer aquele estudo. Então, é por isso que o meu papel é bastante importante, porque eu sempre me coloco na posição de leiga, como se eu não soubesse desse assunto. E além disso tudo, eu também corrijo muitos erros de português, né? Erros gramaticais. Não que eu seja uma expert no português, não, viu, gente? Porque o português é muito difícil, mas eu tô sempre em constante aprendizado e eu acho sim que o português está ficando muito para trás, né? Com essa era agora de celular e de WhatsApp, a gente acaba digitando muitas palavras, abreviando muitas palavras ou colocando as emoções apenas em emojis e a gente esquece de que quando a gente está escrevendo algo formal, que a gente também precisa transmitir uma mensagem, que essa mensagem ela tem que ser clara e objetiva. Então, eu me coloco nesse papel. E também, né, gente, eu sou professora, então o meu objetivo é ensinar, passar aquilo que eu já adquiri de conhecimento e ensinar. Como eu falei em alguns vídeos atrás, ensinar para mim é uma coisa tão valiosa, primeiro porque é uma forma de aprendizado ativo. Então, quando eu transfiro aquilo que eu tenho de melhor, eu estou aprendendo ativamente, estou concretizando, né, todas essas informações e com isso eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, é a lei do retorno, sabe? Você doa algo que você tem de positivo e você recebe o melhor em troca. Se eu fizer o contrário, muito provavelmente eu vou receber coisas negativas também, né? Então, é por isso que eu não escrevo TCCs para ninguém e quando eu leio TCCs fora da minha área de dominância, eu me coloco numa posição de leiga. Tanto é que nas minhas correções, eu nunca apago aquilo que eu acho que não tá legal ou que está errado. Eu sempre coloco uma marcação porque nesse motivo eu estimulo o aluno a sair da toca. Porque uma vez que aquele texto, aquele trecho está marcado, o aluno vai ter que desenvolver raciocínio crítico, ele vai ter que buscar respostas para justificar
aquilo que ele quis dizer para uma pessoa que é leiga no assunto, que não tem o tanto de conhecimento que vocês que estão escrevendo TCC têm.